muita alegria que a gente venha a essa casa atendendo ao convite que nos foi feito. E é com muita alegria também que recebemos o carinho de todos vocês. Recentemente, um renomado professor de conceituadas faculdades no estado de São Paulo escreveu em um de seus livros uma passagem bastante interessante e que nos faz pensar. Ele conta um caso que aconteceu com ele mesmo na década de 70, quando ele era funcionário da Prefeitura de São Paulo. No ano de 1974, dois caciques da nação Chavante foram conhecer a cidade de São Paulo. Então, um grupo de funcionários da prefeitura foi designado para recebê-los e para levá-los para conhecer as atrações da cidade. Foram buscados no aeroporto, levados para um abrigo da FUNAI para passar a noite, e no dia seguinte, esse grupo de funcionários buscou os dois caciques para mostrar a eles os pontos interessantes de uma cidade grande que eles nunca haviam visitado. Então eles começaram a ficar maravilhados assim que viram os 2,5 km de prédios da Avenida Paulista. Aquilo deixou os dois boquiabertos. Continuaram o passeio e foram levados para passear de metrô, que à época estava sendo inaugurado. Ficaram impressionados com a velocidade daquele meio de transporte. Em seguida foram levados a um shopping center. Na época, naquele ano, São Paulo só contava com 2 shopping centers. Lá, dentro daquele local, começaram as perguntas incômodas, que os funcionários da prefeitura não estavam muito preparados para responder. O cacique, por exemplo, ficou inconformado de um local como aquele, onde havia tanta gente, ter tantos espelhos. Ele pensava, para que espelho? Para que uma pessoa quer se ver num local como esse? Por que ela não quer ver o outro? Ela está sempre consigo mesma. Para que ela quer se ver? Então aquilo não fazia sentido para eles. Mas eles continuaram o passeio. Em seguida foram levados ao mercado municipal. O mercado municipal é um exemplo belíssimo de arquitetura. Um prédio lindíssimo, desenhado pelo arquiteto Ramos de Azevedo. E talvez todos nós, se não o conheçamos pessoalmente, se não estivemos lá já, com certeza já vimos esse prédio por fotos ou até em novelas, porque ele já serviu de cenário para muitas novelas. Lá funciona como se fosse um entreposto comercial. E existe todo tipo de alimento, frutas, verduras, legumes, carnes, peixes. E quando os dois índios entraram no mercado, bastou que dessem 2 passos para eles ficarem estarrecidos. Porque a nação Chavante não lidava com o dinheiro. Para eles, qualidade de vida era representada pela abundância de alimentos, porque é isso que nos garante a sobrevivência. Então, a hora que eles viram aquelas pilhas de frutas, de verduras, de carnes, aquilo deixou os dois extremamente impressionados. Talvez da mesma forma que nós ficaríamos se adentrássemos num cofre forte num banco, vendo pilhas de moedas e de dinheiro. Mas mal começou o passeio, um dos caciques viu uma coisa que talvez passasse despercebida para todos nós, de tão normal e corriqueira que ela é. Ele viu um pequeno menino, negro, maltrapilho, magrinho, pegando verdura pisoteada, tomate podre, batata,
estragada e colocando tudo dentro de um saquinho. Comida que estava pelo chão jogada. Ele então nessa hora cutucou o funcionário da prefeitura e falou: o que aquele menininho ali está fazendo? O funcionário, diante de uma coisa totalmente corriqueira, bastante óbvia, falou para ele: ué, está pegando comida. Esse cacique continuou o passeio, mas ficou muito intrigado e não falou mais nada durante um certo tempo. Depois de uns 15 minutos, ele cutucou novamente o menino, o funcionário da prefeitura, e falou assim: que ele está pegando comida estragada no chão, se tem tanta pilha de comida boa. O funcionário falou: ué, porque para pegar essa comida boa é necessário ter dinheiro. E ele não tem? O cacique perguntou. Não, ele não tem. E por que ele não tem? O funcionário já começou a ficar incomodado, porque afinal de contas aquele cacique estava questionando os nossos valores, coisas que ocorrem com muita naturalidade na nossa sociedade. E ele falou: bom, ele não tem dinheiro porque ele é uma criança. Daí ele pensou um pouquinho e falou assim: e o pai dele tem dinheiro? Não, o pai dele não tem. Ué, você come comida da onde? Do chão ou da pilha boa? Não, eu como da pilha boa. Por quê? Você tem dinheiro? É, porque eu tenho dinheiro. E por que você é grande e tem dinheiro e o pai dele que também é grande e não tem dinheiro? Nisso, o funcionário, já bastante incomodado, deu a ele uma resposta que talvez nós todos dessemos nessa situação. Ué, porque aqui as coisas funcionam assim. As coisas são assim. Nesse momento, o professor conta que ele ouviu do cacique uma coisa que ele nunca mais se esqueceu. Naquele momento, o cacique pediu a ele que ele queria ir embora. Mas não ir embora do mercado. Eles queriam ir embora da cidade de São Paulo, porque ali viviam selvagens. Nós, com certeza, achamos que selvagens são eles, que foram criados fora da civilização. Achamos que selvagem é esse comportamento de não entender aquilo que é óbvio para nós, aquilo que para nós é muito natural, que uma criança faminta coma comida estragada porque não tem dinheiro. Se ele fosse criado em uma família como a nossa, se ele tivesse frequentado as nossas igrejas, se ele tivesse estudado nas nossas escolas, muito provavelmente ele acharia também isso natural. Mas não. Para ele, nós éramos selvagens. Essa passagem nos faz pensar muito a respeito dos valores que nós adotamos em nossa vida. Porque nós, enquanto vivemos em sociedade, somos forçados a nos inserir dentro de padrões de comportamento que são vigentes e passamos a achar tudo muito natural dentro desses padrões que a gente está acostumado a viver. E o que é pior? A gente se acostuma tanto com esses padrões de comportamento que a gente chega um momento que a gente deixa de questioná-los, deixa de refletir sobre eles, e eles não nos incomodam mais. Um exemplo grande disso é o que está acontecendo no nosso país: a corrupção, a violência. Quem de nós sabe, rapidinho, o nome do último ministro que caiu por corrupção? O nome do último envolvido em escândalo? Quem de nós? Porque isso ficou tão banal na nossa vida, isso ficou tão corriqueiro
corriqueiro que a gente não presta mais nem atenção. A gente deixa de pensar nos casos de violência porque uns se sucedem aos outros. Então essas coisas vão se tornando corriqueiras e a gente passa a não pensar mais nos valores que nos movem, que sustentam a nossa existência. Porque nós sabemos que nós somos frutos de um longo processo evolutivo. Temos já sedimentados dentro de nós valores que trazemos para cá quando reencarnamos, que já estão sedimentados em nosso espírito. Mas quando somos colocados aqui através da reencarnação, nós somos inseridos dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto social, cultural, onde existem muitos valores vigentes. E a gente passa a viver de acordo com isso. E não perde muito tempo questionando. Só que nós temos que parar para pensar que, na verdade, o objetivo de estarmos aqui encarnados é nos melhorarmos, é evoluirmos, é nos educarmos espiritualmente falando. E no que consiste a educação? A educação consiste justamente nisso, em abandonarmos hábitos velhos, antigos, e substituí-los por novos, melhores. É nisso que consiste a educação. Em deixarmos para trás o homem velho e começarmos a criar, construir um homem novo. Então a gente, dentro desse mundo que a gente vive, a gente para de fazer perguntas para si mesmo. E com isso a gente não sai do lugar. Porque a gente precisa parar e se perguntar: espera um pouquinho, o que está me movendo? Por que eu tenho determinada conduta? Por que eu faço isso? Por que as coisas são assim? Porque senão as coisas não mudam, ficam estagnadas. E a gente sabe que as coisas não têm o direito de ficarem estagnadas. Se a gente, nada no universo está estagnado. O sangue, que talvez seja o maior exemplo de vida pulsante, se ele deixar de fluir, ele coagula. Uma água parada apodrece. Então não há como ficar estagnado. Não há como deter o progresso. Se a gente não quiser, o progresso é uma lei divina. Se a gente não quiser melhorar, a vida tem mecanismos que nos levam a isso, que nos impulsionam a progredir. E o mecanismo que a gente mais conhece e mais deixa agir na nossa vida é a dor. Daí a gente sofrendo, a gente cresce, na marcha. Aquilo que não faz por amor, a dor vem e nos convida a fazer. Então nós precisamos parar e pensar um pouquinho nas coisas, porque Einstein já dizia isso. Ele dizia que o homem cresce não é quando ele encontra respostas, mas é quando ele se faz perguntas. Daí a necessidade de a gente estar questionando os nossos valores. Porque os nossos valores são algo que mudam conforme a gente evolui. Basta a gente ver. A noção que a gente tinha de certo e errado 15, 20 anos atrás era uma, hoje é outra. A noção que a gente tinha de justiça, ela muda. A posição da mulher 20 anos atrás na sociedade era outra, completamente diferente da que é hoje. É um exemplo de quanto a gente muda. A nossa noção de certo e errado, não, mas isso não muda, o que é certo. Como assim? Será que antes de ter filho, tudo que a gente achava certo, a gente continua achando depois que tem os filhos da gente? A gente sabe que não. A nossa maneira de ver a vida muda. E esse é o objetivo de estarmos aqui, mudarmos, evoluirmos, renovarmos os nossos valores, melhorarmos tudo isso. É para isso que a gente está aqui. Então, para que a gente não deixe a dor nos conduzir, a dor nos visitar, é necessário que a gente comece a se fazer perguntas, a parar e pensar um pouquinho. Mas não existem respostas prontas, não existe cartilha de como proceder. Porque se existisse, seria muito fácil.
A gente passaria a seguir. Mas não. E por que não existe? Pelo motivo que eu estou falando. Se a gente está em constante evolução, cada um de nós está num estágio. A nossa compreensão é individual, é única. O que eu entendo de uma coisa, talvez seja muito mais do que outro, e talvez muito menos do que muitos. Então não dá para a gente traçar roteiros de se é certo ou se é errado, porque essa noção muda à medida que evoluímos. Coisas que não enxergávamos, hoje enxergamos, e amanhã não farão mais sentido. É assim a evolução. Então, por isso é necessário que a gente faça esse questionamento íntimo, para nós mesmos, não é para que ninguém saiba. Então, o objetivo hoje, nosso aqui, não é esgotar nenhum tema, não é falar o que é certo e o que é errado a respeito dos pontos que eu vou levantar, não, porque esses temas não se esgotam nunca. O que precisa, na verdade, é criar em nós a consciência da necessidade de reflexão, da necessidade de renovarmos os nossos valores. É isso que a gente está desenvolvendo. Então eu queria só levantar alguns temas para que a gente pensasse o quanto nós temos que aprender nessa vida, o quanto ainda a gente tem conceitos equivocados e o quanto isso influencia no nosso comportamento, na nossa atitude perante o outro, perante o próximo, perante Deus e perante nós mesmos. Então que a gente possa pensar um pouquinho nesses pontos, porque eles não se esgotam, nem que ficássemos aqui fazendo seminários a respeito deles, de tão profundos que esses temas são. Um tema, por exemplo, que talvez o nosso conceito seja muito equivocado: o perdão. Será que a gente sabe o que é perdoar? Mas nós sabemos o quanto é difícil e o quanto é importante, porque não teria sido a derradeira lição deixada por Jesus na cruz: o perdão. Estudiosos, médicos já colocam o perdão como a base da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Tal é a necessidade, porque já se sabe, médicos constatam isso, que a pessoa que guarda mágoas, ressentimentos, ela vai aos poucos se desvitalizando e fabricando dentro dela mesma doenças. Shakespeare dizia isso: guardar mágoa de alguém é como tomar veneno e querer que o outro morra. É como segurar uma brasa e querer que o outro se queime. O prejudicado somos nós mesmos. Então a gente precisa aprender a perdoar. E como que perdoa? A gente tem que se perguntar. Doutora Robin Cassardi, uma terapeuta americana, que tem seminários a respeito do tema, tem livros escritos a respeito do tema, citada inclusive por Divaldo Pereira Franco em seu seminário sobre o perdão e o auto-perdão, ela fala no seu livro um bom trecho dele, que, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando para pensar no perdão, para entender o que seja o perdão, a gente precisa se desligar das ideias que a gente carrega. Porque as crenças que a gente carrega, elas vão servir de base para a nossa disposição em perdoar ou não. Porque, por exemplo, se eu acreditar que perdoar e esquecer é impossível. Alguém de nós consegue esquecer alguma coisa? Tem esse comando no nosso computador íntimo? Deleta? Esquece? Não. Basta a gente falar: eu não posso me lembrar disso, eu já lembrei. Não tem esse comando dentro de nós: esquece. Então perdão não é esquecimento, porque se for isso é impossível. Então que as coisas não são para serem esquecidas, são para serem trabalhadas, entendidas, recicladas. É isso. Então ela passa um bom trecho do seu livro nos dizendo o que o perdão não é. Então ela fala, por exemplo, perdoar não é ser conivente com uma conduta indevida, imprópria. Não é porque eu perdoei
Que eu vou, por exemplo, deixar de tomar providências para que um crime seja punido, até para que ele não volte mais a ocorrer. Ela mesma, ela foi vítima de estupro na infância. Então ela fala assim, não é eu me calar e perdoar e fingir que isso não aconteceu, que está certo, isso não é perdoar, ficar quieta e deixar que ele continue com essa conduta. Não, isso não é o certo. Perdoar não é fingir que não aconteceu nada. Jesus não fingiu na cruz, nem nos recomendou que fizesse isso. Se conseguirmos fingir que perdoamos, a gente vai estar se violentando por dentro, porque ninguém deixa de sentir raiva, de se magoar ou de sofrer quando algo muito grave nos atinge. Então, nós temos que entender que não é fingir. A raiva a gente tem que reconhecer quando sente, mas nem por isso tem que insistir nela e tem que alimentar. Então o comportamento é diferente. Perdoar, ela diz também, não é se manter numa condição de superioridade e falar para o outro, tá bom, coitado, eu vou perdoar, não sabia o que fazia. Não, isso é perdão, isso é arrogância. Quando a gente olha o outro com desprezo, quando a gente não para para pensar no corpo do outro, a gente está sendo arrogante, não está perdoando ninguém. Perdoar não nos obriga a ficar num comportamento que não muda. Por exemplo, se alguém me rouba, um funcionário meu me rouba, então eu não posso mandar embora, porque se eu mandar embora vai significar que eu não perdoei. Não tem a ver uma coisa com outra. Se um filho meu rouba um cheque meu, falsifica, eu vou deixar meu salário à disposição dele para mostrar que eu perdoei? Não, não é assim. Então, só por esses pontos, a título de ilustração, a gente vê o quanto muitas vezes as nossas crenças são equivocadas, porque a gente muitas vezes acha que perdoar é tudo isso, e daí a gente não consegue, a gente não faz. Então a gente tem que parar e pensar o que é de fato perdão, como que eu consigo ir aos poucos arrancando isso de dentro de mim. Ontem até nós escutamos uma colocação bastante interessante a respeito do perdão. Um homem passou a vida inteira pensando sobre o perdão, e daí chegaram para ele e falaram assim, você está pensando tanto por quê? Se você tem que perdoar, é porque você foi ofendido. Se você se deixou ofender, se deixou atingir por algo, o problema é teu, não é do outro. Para de se melindrar, para de se sentir ofendido, você não vai ter que perdoar mais ninguém. Olha que sabedoria que existe nisso. Então o problema está em nós. É isso que a gente entende sempre. No final é sempre isso, o problema é nosso, não é do outro. E a gente quer mudar o outro. Um outro conceito difícil da gente entender também, caridade. O que é caridade? Porque dentro de uma obra assistencial, todos nós já entendemos que a gente tem que praticar a caridade. Mas o que é praticar a caridade? Porque muitos acham que praticar a caridade é se engajar no trabalho assistencial, é dar esmola. O que é esmola? É dinheiro, roupa, comida para quem precisa. Isso é caridade? Será? Será que caridade é só isso? A doutrina espírita nos coloca que não. A espiritualidade nos fala de um conceito muito mais abrangente de caridade. Caridade, a espiritualidade nos coloca, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha quanto é profundo esse conceito. A gente tem que ser bom com todo mundo. A gente tem que ser indulgente com o erro do outro, perdoar o que nos fazem. Isso é ser caridade. Eu preciso vir numa casa assistencial para fazer caridade? Não. E a gente fica protelando. Eu vou fazer caridade, eu já estou aposentar, eu já estou for rico, eu já estou tiver tempo. Esse dia não vai chegar nunca. A gente tem que entender que a caridade é o amor em movimento, é o amor que movimenta a nossa vontade pensando no bem do outro.
Então, sempre que a gente puser a necessidade do outro à frente do que a gente quer, nós estamos sendo caridosos. Tem gente que sai para trabalhar nesse trabalho assistencial e não sabe o que um amigo, um filho pensa. Dorme no mesmo teto que estranhos, porque não para olhar no olho da mulher, do marido, do filho, para saber o que ele tem por dentro, qual a necessidade que ele tem na vida dele. Todos nós temos necessidades íntimas, às vezes não de roupa, não de comida. Nós temos necessidade de carinho, de atenção, de afeto, de compreensão, de paciência, de tolerância. E quem nos olha com olhos de caridade para atender essas nossas necessidades? Para quem que a gente sabe olhar com esses olhos, procurando uma forma de ser útil? É isso que é fazer caridade. Madre Teresa disse uma coisa interessantíssima. Ela fala que no nosso estágio evolutivo, nós temos que nos preocupar muito mais com as nossas motivações do que com as nossas realizações. E a gente quer realizar a obra grande. A gente quer fazer coisa que apareça, que os outros aplaudam. É isso que a gente quer, porque no fundo são criaturas ainda arrogantes, vaidosas. A gente vem numa reunião, eu falo isso porque eu acho assim, nós temos que deixar de ser hipócritas. O objetivo de hoje é a gente fazer com que a gente pare de olhar para as coisas com hipocrisia. A gente participa de grupos mediúnicos, onde a gente se prepara para doutrinar espíritos. E a gente não se relaciona com o médico que senta do lado. Porque a gente não sabe se relacionar. A gente está muito pouco disposto a abrir mão do nosso ponto de vista. Abrir mão do que a gente acha, do que a gente pensa, do que a gente quer. Então a gente não quer saber disso. A gente se melindra com muita facilidade. A gente esquece de ver a sabedoria que existe naquele ditado que fala que aqueles que nos criticam são nossos maiores professores. Porque a gente não quer ser criticado. A gente está certo em tudo. A gente não quer repensar os valores nossos. Então aqueles que nos criticam, que nos questionam, nos incomodam. Sócrates foi morto por causa disso. Porque ele induzia, com a sua oratória, ele induzia as pessoas a pensarem o quanto elas eram incoerentes com tudo que elas achavam na vida. E ele incomodou de um tanto que ele foi condenado a beber cicuta. Porque ninguém quer ser questionado. Jesus foi morto por quê? É isso que nós fizemos com os grandes líderes que a humanidade teve no campo da paz. Sócrates, Jesus, Gandhi. A gente mata porque nos incomoda, nos machuca, e não queremos sair da nossa condição de mudança. Os nossos valores são muito bons já, para a gente ficar pensando em melhorá-los. Um outro ponto que talvez a gente não entenda: trabalho. A nossa relação com o trabalho é muito equivocada. A gente acha que o trabalho é um fardo, é um mal necessário na nossa vida. A gente não enxerga a oportunidade de crescimento que existe no trabalho. O quanto o trabalho aprimora a nossa inteligência. O que separa o homem da caverna do homem moderno, que consegue desvendar os mistérios do universo, é o trabalho. É através do trabalho que o homem aprimora a sua inteligência, aprimora as suas habilidades, aperfeiçoa aquilo que já sabe. É com a oportunidade de trabalhar. E não é só o trabalho remunerado. Qualquer esforço que a gente faz em ser útil é trabalho. Até arrumar uma cama, lavar um prato. A gente não quer essa coisa de ser útil. A gente está muito acostumado. E como a gente não tem uma noção certa do quanto o trabalho nos enriquece espiritualmente falando, a gente tem uma relação errada também com o descanso. A gente não entende a importância dele na nossa vida. E isso por quê? Porque a gente traz arraigado dentro de nós, como eu falei no começo, crenças. O que a igreja nos colocou? As experiências que a gente é submetido. Então vamos aprender um pouquinho, olhar mais para o outro lado e
perceber que muitas vezes o que a gente acredita, acha que acredita, o que a gente prega, o que a gente faz, não faz muito sentido. Tem um outro lado a ser observado, tem algo a aprender, porque quando a gente aprende algo novo, não significa que a gente já sabe, significa que a gente está apto a receber lições novas. O aprendizado não termina nunca, ele prossegue. Então é isso que faz sentido, continuarmos querendo aprender. E nisso, um texto de Chico Xavier vem bem de encontro a tudo isso que nós estamos falando. Ele diz em um de seus textos o seguinte: quando você conseguir superar graves problemas de relacionamento, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver superado uma nova prova em sua vida. Quando você conseguir sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi obrigado a enfrentar, mas na bênção de Deus que possibilitou a cura. Guarde na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades, porque são elas que são o sinal da tua capacidade e vão lhe dar confiança diante de qualquer obstáculo. Pense um pouquinho. Uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros queriam apenas ter paz. Uns queriam olhos claros, outros enxergar. Uns queriam uma voz bonita, outros falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam ter sapatos novos, outros ter pés. Um queria um carro, outro queria andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria na vida: a sabedoria inferior e a superior. A inferior é dada por aquilo que a pessoa sabe, mas a sabedoria superior é dada por aquilo que a pessoa tem consciência de que não sabe. Tenha sempre a sabedoria superior, aquela que vai fazer de você um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A sabedoria superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem já sabe ouvir. Que Deus nos ajude nessa compreensão maior da vida.